Olá a todos e todas. É um prazer muito grande estar participando do 6º Simpósio Nacional Lugar do Contestado na História do Brasil, este ano de forma remota, né, onde o nosso encontro é um encontro próximo e distante, por meio das redes de conexões possíveis, né, em tempos de pandemia, de distanciamento social, mas que acabam, de certa forma, aproximando as pessoas. Eu me chamo Nilson César Fraga, sou pesquisador PQ do CNPq desde 2013, com projetos de pesquisas voltados à temática da Guerra do Contestado. Eu sou professor do curso de Geografia da Universidade Estadual de Londrina e este ano vou apresentar uma contribuição para dialogarmos, evidentemente, nesse simpósio sobre o papel da Guerra do Contestado na geografia brasileira e o negligenciamento deste tema na formação territorial nacional. Sendo a geografia uma ciência que trabalha com o presente, utilizando-se de elementos do passado, né, sobretudo dentro da temática que nós atuamos, que envolve as guerras, as revoluções, os levantes, os motins e assim por diante, o contestado, como outros temas relacionados à formação territorial brasileira, eles são negligenciados pela geografia. São escolhas, provavelmente, teórico-conceituais e metodológicas que a própria geografia brasileira faz a partir da redemocratização que se dá nos anos 80 do século passado. A geografia acaba se direcionando, a geografia brasileira no caso, né, acaba se direcionando para temas mais emergenciais, que envolvem as questões ambientais, as questões agrárias, da luta pela terra, que se reacendem a partir do fim da ditadura e da própria urbanização brasileira. Então, os temas mais estudados na geografia brasileira, seja na pós-graduação ou em projetos de pesquisas individualizados, eles versam sobre esses temas que são emergenciais e que seguem até hoje. Ou seja, a urbanização é um elemento fundamental para a sociedade brasileira contemporânea, a luta pela terra e a produção de alimentos, o ingresso das geotecnologias sobre o planejamento e a organização territorial e as geografias, aquelas que buscam entender a formação territorial para sabermos até que ponto chegamos a algumas situações, não é, que envolvem o desenvolvimento, o subdesenvolvimento, o abandono e o transformar de algumas áreas como áreas importantes e especiais por escolhas políticas, evidentemente, ao longo, não é, dos últimos 70, 80 anos, eles são relativamente esquecidos, negligenciados. Até a década de 50 e depois dela, nós temos uma geografia histórica e que praticamente desaparece dos estudos e dos congressos, dos eventos e dos debates da geografia brasileira. Há um desprezamento da temática, né, ou de temáticas que envolvem a formação lá na universidade de geógrafos e geógrafas atinentes às questões, por exemplo, da cabanagem, da Confederação do Equador, da Farroupilha, da Juliana, da Guerra do Contestado e de outros movimentos socioterritoriais formadores do território nacional. Então, a gente consegue perceber, né, a partir das plataformas, dos programas de pós-graduação, que é por onde eu estou fazendo os levantamentos, que há um esvaziamento sobre a temática da Guerra do Contestado, que é o tema, evidentemente, deste evento. Há um esvaziamento porque são poucas as contribuições e são poucas as pessoas e são quase que insignificantes as pessoas que orientam em temáticas de caráter regional e que tenham esse papel, né? Esse papel que é contemporâneo, que está ligado aos movimentos socioterritoriais, mas que não encantam ou não desencantam dentro da geografia, como se tivessem ficado presos no passado. Então, via de regra, né, os temas mais fortes são a geografia agrária, a geografia urbana, a própria geografia física, pelas questões socioambientais, e a entrada das modernidades tecnológicas a partir do geoprocessamento, para entender, não é, o território nacional como um todo, mas negligenciando uma série de possibilidades que a geografia, enquanto ciência humana, no conjunto das ciências humanas e sociais,
tem negligenciado nos últimos anos. Os movimentos socioterritoriais, eles são numerosos, né, na geografia brasileira e na própria formação do território nacional brasileiro. Ou seja, desde o período colonial, passando por todo o período imperial e no decorrer do período republicano, ao qual vivemos ainda, esses movimentos ocorreram e continuam ocorrendo, né? Quando pensamos a questão agrária, estamos falando de movimentos socioterritoriais. Quando falamos do movimento dos trabalhadores urbanos, dos moradores das favelas, dos atingidos por barragens, estamos falando, tratando e refletindo sobre movimentos socioterritoriais. Dezenas de outros acabaram sendo esquecidos no decorrer da própria produção geográfica brasileira dos últimos anos. A geografia brasileira ainda não tem 100 anos, não é? Ela é criada na década de 30 em São Paulo e depois no Rio de Janeiro, também na década de 30, e lentamente ela vai se espalhando pelo território nacional. Ela tem, na sua gênese, um papel voltado a uma geografia histórica de entendimento do Brasil, mesmo que seja uma geografia histórica, mas socioambiental e cultural, porque estava se construindo uma geografia nacional para entender que território é esse, né? Que formação territorial foi essa. Mas depois caímos na ditadura, a geografia, assim como a história e outras ciências humanas, elas são esquecidas, são lançadas à margem das formações e do ensino na escola, e com o fim da ditadura é que voltam, né? Essas ciências humanas agora de formação não partimentada, não fragmentada. Elas voltam enquanto geografia, daí voltam enquanto história, com departamentos independentes, com a eliminação dos departamentos de estudos geohistóricos, que formavam professores de USPB e de estudos sociais e assim por diante, não é? Mas sempre mantendo, evidentemente, elas dentro da lógica dos estudos sociais e humanos. Esse retorno da geografia, da história, assim por diante, com o fim da ditadura, acaba trazendo uma série de escolhas necessárias à própria explicação nacional. Não é diferente na história, não é diferente da geografia, né? Mas algumas ramificações, sobretudo dentro da geografia, vão abandonar os movimentos socioterritoriais seculares da formação do Brasil. Uma formação histórica dominada pela barbárie da ocupação ou da reocupação do território que originalmente era indígena, né? Essa barbárie se dá sobre o território originário, e esse país é erguido a partir do sangue dessas populações originárias, e depois com o sangue africano, e depois com o sangue, o esforço, o suor e a luta daqueles que formam hoje o conjunto da população nacional. Ainda, evidentemente, havendo uma série de movimentos que buscam os seus direitos civis a partir da cidadania, não é, de homens e mulheres. Esses movimentos, não é, que nós podemos pensar que constituíram uma terra manchada de sangue de milhões de pessoas, eles vão se direcionar, então, talvez pela própria complexidade, né, das territorialidades brasileiras, de um país que tem uma constelação de múltiplas territorialidades, pela continentalidade do país, eles vão se fragmentar. E nós temos estudos regionais, mas numa escala muito menor comparada aos estudos agrários e urbanos, que buscam entender os processos desreterritorializantes ocorridos no Brasil. E também os processos contínuos, né, desreterritorializantes dos últimos anos, que vai da favela até a luta pela terra. Então, esse negligenciar da geografia, ele está contido no banco de dados de produção científica da própria geografia brasileira. Então, há pouquíssimos estudos em teses, né? E eu estou falando da geografia, não estou, evidentemente, falando da história e de outras ciências humanas,
ligadas a uma geografia sobre Canudos, uma geografia sobre o Contestado, uma geografia sobre a Balaiada, sobre a Sabinada, a Conjuração Mineira, a Revolução Farroupilha, a Revolta da Vacina, a Guerra dos Mascates, a Conjuração Baiana, Emboabas, Cabanagem e assim por diante. Quando um pouco aparecem-se nesses movimentos socioterritoriais elementos ligados à geografia política, nós ainda temos uma discussão, mesmo que seja sutil e leve, não é? Desses movimentos socioterritoriais com o externo. Internamente, para entender o processo de formação do Brasil, eles são praticamente negligenciados. Quando não são negligenciados, eles aparecem num subcapítulo muito pequeno que fala da formação socioespacial, sem aprofundamentos, sem análises profundas, não é? Relacionadas a eles. O surgimento, então, da geografia na década de 30, ele vai ter esse papel de entendimento do Brasil que se estende, né, por 30 anos até que nós temos o golpe de 64 e a geografia, a história, elas ficam estacionadas. Como eu disse, o retorno é um retorno diferenciado, né? Ele volta a partir das demandas e das necessidades de explicações do conjunto das territorialidades nacionais. Mas eles se entrelaçam, né? A exemplo do Contestado, esses movimentos que eu comentei, eles se entrelaçam a partir de fatores que tecem o mundo social brasileiro a partir da ordem, de uma ordem que vem das elites da burguesia nacional, onde a população ela é a própria desordem, né? Esses movimentos são políticos, esses movimentos são econômicos, esses movimentos são culturais e são também ambientais. Quando não, muitos deles perpassam a própria ordem religiosa que ocorre, evidentemente, no Brasil. Então, ao se estudar o Contestado, nós estamos contribuindo para entender os outros movimentos socioterritoriais regionais ocorridos no Brasil. E se eu tenho um outro movimento socioterritorial profundamente estudado pela geografia brasileira, por exemplo, a cabanagem no Pará, eu tenho uma contribuição para o Contestado. Mas nós estamos perdidos no território, à medida que nós não temos uma produção que envolva todos esses elementos, que nos permitam formar esse quebra-cabeças, né, que é o território brasileiro a partir de todos esses movimentos. Então, não é uma falha, acredito eu, né, dentro dos estudos que eu estou promovendo nos últimos anos, não podemos considerar uma falha, mas um certo abandono a partir de outras necessidades que surgiram com o fim da última ditadura civil-militar empresarial. Então, a geografia fez escolhas, não é? E ela precisaria, creio eu, hoje fazer escolhas, rompendo esse ciclo histórico de negligenciamento dos movimentos socioterritoriais, formadores do território do Brasil, trazendo a esse país, né, à luz da sociedade, as muitas geografias possíveis, sobretudo na formação de geógrafos e geógrafas, que vão avançar para além dos estudos teóricos da geografia regional, mas uma geografia regional que permita ao estudante e à estudante que vai se tornar professor e professora atuar no mundo social e construir as geografias, não é, a partir da observação do mundo vivido pelas crianças, pelos jovens e assim por diante. Temos que pensar que formamos pessoas para formar cidadãos e cidadãos. Então, a geografia, não é? Ela tem que romper esse negligenciamento de temas que precisam ser repensados por ela, não necessariamente no retorno de uma geografia histórica, mas uma geografia regional que seja mais robusta, não é? Que seja mais socioterritorial, que traga esses movimentos socioterritoriais para dentro da própria geografia. Para termos uma ideia, a Guerra do Contestado, também pouco trabalhada, né, na geografia brasileira, nós temos teses defendidas no Paraná e em São Paulo. Então, não há no banco de dados da geografia brasileira, sobretudo na pós-graduação, uma produção sobre a Guerra do Contestado noutras áreas, não é? Do território nacional que não seja nessa fronteira, vamos dizer assim,
do interesse do tema, aqui no sul do Brasil ou no centro-sul do Brasil. São Paulo, pela própria produção e pelo interesse da pessoa que defendeu a tese. No Paraná, orientandos e orientandas meus. E na geografia, em Florianópolis, nós não temos ainda, não é? Pensando na UFSC, onde ocorre o evento, não temos ainda uma tese que pense o território catarinense a partir desse movimento socio-territorial fundamental da consecução do território de Santa Catarina. Então há esse negligenciamento, porque há essas escolhas históricas. Romper isso é necessário? Eu acredito ser necessário, porque os movimentos socio-territoriais eles são fundamentais para que a população possa se entender dentro de um processo formador contínuo secular do território nacional. Então, negligenciar, né, temas como esse na geografia brasileira acabam impedindo um entendimento completo do processo formador territorial do Brasil. Então, essa é a minha contribuição. Eu acho que a partir daqui a gente pode abrir um debate, sobretudo dialogando com a história, dialogando com outras ciências humanas e sociais que participam do 6º Simpósio Nacional do Contestado. Então, muito obrigado e seguimos na discussão.